Olá pessoal, tudo bem com vocês? E vamos para mais um vídeo do canal Geografia com Futebol. Lembrando que a gente já tem a página Geografia com Futebol no TikTok, no Instagram e aqui no YouTube o nome chama canal Geografia com Futebol. Se inscrevam, comentem, curtam. As críticas construtivas são sempre bem-vindas para melhorar cada vez mais os nossos vídeos. Bom, esses últimos dias eu tenho feito uma série de vídeos sobre a história e a evolução do futebol africano, na verdade o crescimento do futebol africano. Então a gente já fez 2 vídeos sobre a história do futebol africano. A parte 1, que foi a parte mais histórica, contando como que iniciou o futebol na África, inclusive que o futebol foi muito utilizado para o movimento de independência, né? A gente viu o exemplo do caso da independência da Tunísia e da Argélia, né? Onde o futebol foi uma ferramenta de movimento de libertação. A segunda parte a gente falou um pouco sobre a evolução das seleções africanas em Copas, não apenas em Copas do Mundo, mas também em outros campeonatos, que é o caso das Olimpíadas, onde as seleções africanas teve sucesso, né, com 2 campeonatos olímpicos, e também nas categorias de base, certo? Bom, agora a gente vai para a última parte, que é a parte 3, que é o chamado desafios que o futebol africano tem pelas frentes. Não só o desafio, mas também alguns problemas que prejudica um pouco essa evolução do futebol africano. O futebol africano realmente evoluiu, mas ainda tem alguns problemas que dificultam a sua evolução, tá bom, gente? Bom, vamos então para a gente iniciar o vídeo, eu acho que é importante falar então sobre isso. Bom, avançando um pouquinho aqui, então, lembrando, em 1957 houve então a criação da CAF, que seria a Confederação Africana de Futebol. Certo? A ideia da criação da Confederação Africana de Futebol foi importante porque, assim, para promover um pouco o futebol não apenas entre as seleções, mas também entre os clubes. E logo depois da criação da CAF, que foi realizada ali eu cheguei a falar isso no vídeo anterior, foi criada na cidade de Khartoum, capital do Sudão. Houve então alguns campeonatos locais, um campeonato bem importante para as seleções africanas é a Copa Africana de Nações, que representa um campeonato local das seleções. Antigamente era realizado a cada 2 anos, hoje em dia é 4 anos, certo? Só que é o seguinte, a ideia então da criação da CAF foi para tentar promover essa integração, principalmente que a CAF ela foi criada no ano onde muitos países africanos estavam se tornando independência, estavam deixando de ser colônia dos países europeus, por aí vai. E o futebol foi uma ferramenta de integração entre esses povos africanos. Porém, nem sempre ocorreu essa integração dos povos africanos e nem sempre o futebol acabou ajudando. Então é o seguinte, a África passa por vários conflitos étnicos, alguns conflitos são locais, outros conflitos são internacionais, que envolvem alguns países que não se dão, enfim. Infelizmente foi uma herança muito ruim, né, dos colonizadores, né? E aqui a gente pode citar vários exemplos, né, o caso da Ruanda, a própria questão do Sudão, que foi dividido em Sudão não Sudão, Sudão e Sudão do Sul, enfim, alguns outros conflitos que eu não vou aqui ficar citando, que não vem ao caso. E infelizmente esses conflitos étnicos acabou refletindo também no futebol, então nem sempre o futebol acabou ajudando, muito pelo contrário, às vezes o futebol acabou entrando também no problema. O exemplo mais clássico aconteceu em 2010. Em 2010 houve a Copa Africana de Nações, que foi realizado em Angola, país da África, país que foi colônia portuguesa, enfim. Aí tem uma região da Angola, que é uma região separatista, que fica encravada entre o Congo, a República Democrática do Congo, e o outro Congo, que é a República do Congo, que é o território de Cabinda. E aí o que acontece? A seleção do Togo, ela estava fazendo uma preparação lá em Congo, e aí o ônibus da seleção do Togo ia sendo direcionado para Angola, porém a delegação do Congo acabou sendo atingida por uma milícia local da região de Cabinda, uma região que tem muito petróleo, enfim, e há um movimento separatista nessa região. Daí o que aconteceu? Houve 9 feridos, entre jogadores, comissão técnica, por aí vai, e 3 pessoas mortas no ônibus. Foi o assistente técnico, foi o motorista, que infelizmente não conseguiu resistir, e um assessor de imprensa. Então isso foi um problema bem grave que aconteceu.
Então, um conflito, infelizmente, ocorre na África e respinga no futebol. E outro problema que também a África passa, que assim, muitos países africanos são corruptos também, tem muito caso de corrupção. Isso também reflete no futebol. Então, as federações das seleções africanas, elas têm muito caso de corrupção. Isso prejudica muito o investimento no futebol. E a falta de verba, por quê? Porque desvio, má gestão e por aí vai. Então houve alguns casos bem emblemáticos que aconteceu com algumas seleções, né? Em 2014, aqui no Brasil, inclusive, na Copa do Mundo no Brasil, a seleção de Gana, participante da Copa do Mundo em 2014, antes da última partida, que ia ser realizada contra a seleção de Portugal na cidade de Brasília, ela simplesmente disse que não ia jogar se não recebesse o prêmio que a Federação da Gana prometeu. Aí o que aconteceu? A situação chegou tão grave que o governo de Gana teve que intervir, daí o governo de Gana enviou esse dinheiro para os jogadores. E aí teve até relato de jogadores recebendo esse dinheiro, e aí graças a esse dinheiro, esse prêmio, a seleção de Gana acabou jogando contra a seleção de Portugal. 5 anos depois, na Copa, daí, isso foi aí no futebol feminino, na Copa do Mundo Feminino, que foi realizado na França, aconteceu um caso parecido com a seleção da Nigéria. A seleção feminina da Nigéria, ela tinha sido eliminada para a Alemanha, se não me engano, nas oitavas de final. E aí o que aconteceu? A seleção nigeriana, as jogadoras, elas não queriam sair do hotel que estava hospedado na França. Por quê? Porque eles estavam esperando um prêmio e que a Federação Nigeriana não pagou. Então foi um exemplo bem agravante também que aconteceu na Copa do Mundo Feminino. A seguinte, outra coisa que também prejudica bastante o futebol africano, que é assim, os campeonatos locais de clubes, eles ainda não é muito forte. A gente teve algumas surpresas, né, nesses últimos mundiais, que antigamente o mundial era só realizado entre seleções não, perdão, clubes da América do Sul e da Europa, né, que hoje em dia eles chamaram de intercontinental, mas na época era o mundial. E aí desde 2005 a FIFA começou a incluir times de outras confederações, né, asiática, da Oceania e africana. Houve algumas surpresas nesses campeonatos de clube, né? Um exemplo clássico, né? A vitória do Mazembe diante do Inter, né? Aquela comemoração folclórica do goleiro Kidiaba, Mazembe, time do Congo. Em 2013, o Raja Casablanca, time de Marrocos, conseguiu derrotar o Atlético Mineiro do Ronaldinho Gaúcho, na partida do Mundial de Clubes. E houve alguns clubes que conseguiram dificultar bastante esses clubes, né? Europeus e sul-americanos. O Corinthians, antes de derrotar o Chelsea, teve muita dificuldade com o Al-Ahly, o time do Egito, e por aí vai. Então, assim, houve uma evolução também dos clubes africanos, mas ainda muito pouco. O futebol africano continua sendo um futebol de exportação, onde os jogadores africanos eles vão muito jovens, principalmente para a Europa, né, e outras ligas, né, mas sobretudo a Liga Europeia, e prejudicando um pouco o campeonato local, devido até à questão da falta de investimento. Então, as ligas locais ainda é muito fraca comparado com as outras ligas da Europa, da América do Sul, até mesmo a Liga Asiática, que tem evoluído também, então são exemplos bem clássicos. Só que assim, apesar desses problemas que afetam bastante o futebol africano, não vou detalhar muitos, que teve outros detalhes, há uma evolução em algumas questões que é interessante. Um exemplo bem clássico é a questão também, eu falei muito da questão do que o futebol africano é exportador, né, de jogadores e é importador de técnicos. E isso era muito comum nas seleções africanas e em Copas anteriores, terem treinadores estrangeiros por falta de formação de treinadores, né, no futebol africano. Mas essa situação começou a mudar a partir da Copa de 2018. O então técnico Aliou Cissé, que foi jogador da seleção senegalesa, eu fiz até um vídeo falando sobre a seleção de Senegal. Na Copa de 2018 na Rússia, ele foi o único treinador negro e, se não me engano, ele era o único treinador do próprio continente africano. Lembrando que já tem 5 vagas no continente africano, ele era o único treinador da África. Então ele quebrou o tabu. Mas essa evolução foi refletida agora na Copa de 2022, onde foi a primeira Copa onde todos os treinadores das seleções africanas eles eram locais, eles não eram vindo de fora. E o exemplo mais clássico foi o Walid Khalid, eu vou ler aqui rapidinho. O Walid Regragui, que treinador da seleção de Marrocos, que teve o feito de levar a seleção marroquina à melhor classificação de uma seleção africana na Copa de 2022 no Catar, que chegou às semifinais. O Walid Regragui, que ele, na verdade, ele é francês de nascença, mas ele é de origem marroquina, ele acabou optando por ser seleção de Marrocos. Então, assim, ter treinadores locais mostra a importância que como o futebol africano está evoluindo, apesar desses problemas, e até mesmo uma questão da identidade local, tendo um treinador. Isso mostra essa evolução, essa identificação dos treinadores sendo formado no próprio continente. Então isso pode ser um fator muito importante, pode ser um divisor de águas para a evolução do futebol africano, tá bom, gente? Bom,
Encerro aqui meu vídeo. Então finalizamos essa última parte então dos desafios do futebol africano que tem pela frente. E eu acho que eu pude aqui nesses 3 vídeos falar bastante sobre a evolução do futebol africano, né? Os percalços que aconteceu e essa questão da valorização do futebol africano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva, curtam, comentem, faça crítica construtiva se tiver que fazer, tá bom, gente? E é isso. Desejo a todos uma excelente semana. Abraço e se cuidem. Tchau, tchau.